de metal, metal, metal. Coração de metal, metal, metal. Coração de metal, metal, metal. E hoje, num dia muito especial, começamos ao som de Coração de Metal. E ninguém melhor para falar desse som do que ele, o nosso convidado mais do que especial, Roosevelt Bala, com vocês. Aí galera, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, essa música aí, ela tornou-se um hino do heavy metal brasileiro, né? A gente compôs ela em 1985, mas só veio ser gravada oficialmente em 2005, né? E hoje em dia é uma música que não pode faltar nos nossos shows. E onde eu ando por aí, a galera pede Coração de Metal, e inclusive eu já até incorporei com o meu sobrenome, né? Roosevelt Bala, o Coração de Metal. É isso aí. Pô, Bala, primeiramente, assim, é uma honra pra gente estar contigo, pra gente que curte rock and roll, porra, tá do lado de um ícone, não só nosso, como do Brasil e do mundo, é bacana, não só o programa, mas eu, Marcelo, o Vitor, é do cacete, a gente te ouve muito. Para se preparar para tal entrevista, tal bate-papo, eu fiz aqui um resumo de algumas coisas. E eu vou começar te fazendo uma pergunta que a gente faz para todos os convidados. Uma pergunta importante. Queria saber o seguinte, a gente faz para todos os convidados, você não pode fugir à regra. Pau que nasce torto, nunca se endireita, Bala. Rapaz, o jeito de trabalhar com o pau todo. Não, foi que eu fiz a minha vida toda pelo aqui, o meu esquerdista aqui, ele tá lá na esquerda o tempo todo, não jeito, né? Por mais que ele, né, ele tem aquela pujança e tal, quando ele fica, né, aborrecido e tal, ele tá alegre também, mas lá pro lado esquerdo mesmo é esse jeito, e trabalhar com a esquerda. Deixa eu falar, Bala, a gente já deixa muita entrevista aí, já deve ter falado do teu som e tal, a gente vai mais para as sensações, cara. Eu vou começar esse papo com o Marcelo, para o Vitor também irem. Eu botei algumas coisas aqui da cronologia do estresse, tá? Certo. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu queria saber. Como foi tocar no Circo Voador, no auge do circo, cara? A tua sensação, entendeu? Porque eu fico imaginando, porra, aquilo foi um... Olha só, naqueles meados de início dos anos 80, né, era quase como se fosse assim, um sonho para um moleque paraense estar no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era o top do Brasil, tu via, né, praia, mulherada e tal, aquela onda toda rock and roll surgindo, né, naqueles anos 80. Então só de você estar no Rio de Janeiro já era uma coisa assim magnífica, né, para um moleque da periferia como eu era, um moleque, né, de não muitas posses, né. Então, e especialmente ir no Rio de Janeiro para ser a maior atração daquele dia no Circo Voador, no primeiro dia que a gente já pisou lá, né? Então aquilo foi tudo um sonho, porque olha só, eu vou tentar fazer um resumo daquele primeiro dia que nós chegamos lá. Nós já chegamos lá com a moral de ser a banda principal daquela noite, que era uma noite, primeira noite de heavy metal do Circo Voador. Primeira noite, né? Então já chegamos com esse status de ser a banda principal. E nós não sabíamos disso. Chegamos lá achando que ia ser mais uma banda, né? Tanto é que a gente começou a perceber que a gente era a banda principal pela chamada, a vinheta que rolava na Rádio Fluminense, que na época era a rádio chamada Maldita, né? Era a rádio top do rock no Brasil, né? Então a Fluminense tinha uma vinheta de 30 segundos onde tocava a nossa música, a música era Sodoma e Gomorra, aquele som pesadaço. Aí entrava o cara dizendo assim: direto do inferno amazônico, o Judas Priest brasileiro extrai essa banda mais pesada do Brasil na primeira noite de heavy metal do Circo Voador e tal. Pô, e a gente ficou, cara, os caras estão dando um bote bacana pra gente, né? Cara cheia, Paulo. Cara cheia. Já vou chegar nesse ponto, mas eu vou te contar só. E outra coisa importante, que na tarde em que ia ter o show,
a Rádio Fluminense fez um especial do Stress, onde eles rolaram todas as faixas do nosso LP, né? Uma por uma. Então, pô, para você conseguir rolar hoje em dia uma faixa numa rádio, você tem que pagar um jabá enorme, né? É isso que eu ia falar, sem jabá, né? E naquela não, cara. Eles tocaram o disco todinho, aí o cara tocava a faixa, comentava o instrumental, comentava a letra que falava disso, daquilo, aquela coisa toda. Ou seja, né, botaram a gente num pedestal, né? Eu digo, pô, cara, esses caras estão, acho que eles gostam da gente mesmo. Né? E aí a gente foi para passagem de som. Passagem de som do Circo Voador foi outra coisa assim inusitada. Porque a gente nunca tinha visto na vida um amplificador Fender, né? Aí tinha lá um amplificador Fender pequenininho assim, pequeno, né? Era o Fender Twin, a gente, cara, um Fender com aquela logomarca Fender assim, né? Aquilo para nós era, né, um absurdo, porque a gente só via aqui os Gaia Nines, né? Que são o Janine, né? Que a gente conhecia aqui, que era o top brasileiro, né? Janine, Tonante e aquelas podruras todas, né? E aí chegamos lá no Fender e começamos a andar em volta daquele Fender, cara. Como se estivesse vendo um ET, né? Aí logo depois chega um cara chamado Tony Roqueiro, que era uma das atrações da noite. Tony Roqueiro, aí chegou um cara lá, bem apessoado, um cara com cabelão todo bonito, já chegou vestido como se fosse tocar, né? Aí o cara abriu o estojo dele, aí uma guitarra Gibson Les Paul, igualzinha do Jimmy Page, né? Inclusive aquela cor cara, uma Gibson, tudo pra nós era um sonho. Um sonho, né? Aí, cara, o Tony Roqueiro deve ser fodaço, né? Esse cara deve tocar muito e tal, né? E outra coisa importante, tinha um microfone para cada peça da bateria, que é normal hoje, né? Você microfonar a bateria. Sim. Só que aqui para nós aquilo era absurdo. Você tinha no máximo um microfone que você colocava pendurado em cima da bateria, o outro microfone era o da voz e o pau torava com a guitarra no amplo, e era o que a gente tinha aqui em Belém. Chegou lá, não, tinha um microfone para cada peça da bateria, um microfone na guitarra, microfone para todo mundo cantar, né? E um PA de verdade. Profissa. PA de verdade, tudo profissa, né, cara? Porque os nossos PAs aqui não eram PA. A gente tocava em aparelhagens de som, onde o cara colocava o microfone dele para microfonar a bateria, como eu falei, né? Não tinha um PA de verdade aqui em Belém. Então nós vimos um PA de verdade. E quando a gente começou a passar o som naquele PA, cara, o nosso som tá saindo aqui, pô, Circo Voador, nosso som tá ecoando aqui no Circo Voador, né, tá. A gente não tinha noção que o Circo Voador era tão grande, né, quer dizer, na sua grandiosidade como importância, né, porque era um lugar modesto, que era uma lona e tal, aquela coisa, um negócio simples, mas a importância que aquilo tinha para o cenário do rock nacional, a gente só foi perceber um pouco depois, né, que as mas que eles mesmo, né, só tiveram essa noção de todo mundo. Porque aquilo tudo era o início, a gente estava lá no início. Isso que eu estou falando é início de 83, né? Então, poucas bandas já tinham um disco gravado naquela época, né? Então, passamos aquele som maravilhoso, aí quando a gente foi sair do Circo Voador para voltar para casa, aí o Circo Voador já estava cheio, cara, de roqueiros lá de fora. E a gente quase não consegue sair porque os caras queriam saber, porra, cara, como é que é? Vocês são de São Paulo, vocês são de Minas Gerais, vocês são do Rio Grande do Sul. Não, cara, nós somos lá de Belém, Pará mesmo. Um problema? Não, cara, mas não pode. Vocês são lá de Belém. Vocês falam que é Belém, né? Porra, Belém, tem certeza que vocês são de Belém e tal? Somos de Belém, cara. Tem certeza que vocês são? Porra, mas não pode. Alguns ficavam até decepcionados com isso. Eu não sei na cabeça deles o que rolava. Eu acho que eles ficaram nem imaginando que a gente era banda de São Paulo, tá? Porque não existia. Pela qualidade e também não existia aquela comunicação que existe hoje. Então você não tem noção do que acontece em Belém, o que acontece em São Paulo. Nós não sabíamos o que acontecia no Rio e em São Paulo. O que a gente conhecia de São Paulo eram as bandas que já tinham gravado disco, que eram aquelas bandas de hard rock, que eram Meio do Brasil, Peso, Terço, Mutantes, Casa das Máquinas, Joelho de Porco, aquela primeira safra do rock brasileiro, né? Que foi ali no início dos anos 70, meados dos anos 70, né? Que não chegava a ser metal, era rock, hard rock ainda, né? Sim. Então aí a gente começou a conversar com os caras e tal, e a gente percebeu, os caras aqui não conhecem muita coisa não, parece, né? Quando a gente voltou para fazer o show, né? O Circo Voador estava apinhado, respondendo a tua pergunta, lotadaço de gente, tinha gente pendurado até naquelas armações lá de cano, né? Lotado, cara, tá? Muito lotado, e a gente ficou impressionado, cara, tem muita gente aqui nesse lugar e tal. E aí a gente ficou ali no camarim, né? Ouvindo as bandas de abertura tocar, né? Que vocês nem sabiam que era de abertura. A gente não sabia que era de abertura, né?
Aí começamos a ver os caras tocarem, tinha umas bandas boas e tal, os caras tocavam bem, equipamento, todo equipamento importado, né? Os caras com amplificadores, alguns traziam os amplificadores Marshall, né? Só tocava naquele Fenderzinho lá que não tinha onde ligar. Ele deixava aquilo para quem não tinha o que. Eu era o nosso cara, né? Então os caras tocando bem, mas só que era rock and roll, era blues e rock and roll, basicamente. Que era muito, base. Era muito bem tocado, tá profissional, os caras estavam. Só aí a gente ficou pensando lá no camarim, porra, cara, os caras não vão soltar porrada não, cara, não vai sair um som desgraceira, né? Porque naquela época a gente não usava o termo heavy metal ainda. O termo era rock pauleira. Rock pauleira. Rock pauleira é rock pesado. Então, heavy metal foi um pouquinho depois que a gente começou a perceber isso. Inclusive, nessa noite a gente ouviu o termo heavy metal. Aí eu já vou chegar lá onde foi, né? E aí, os caras começaram a tocar, porra, então vamos lá, né? Um detalhe especial nesse dia, porque o nosso guitarrista tinha acabado de sair e tinha viajado para a França. E a gente estava com um guitarrista que ia estrear nesse dia hoje, que era o Paulo Gui, que está com a gente hoje. Só que nós não fizemos nenhum ensaio com ele. Ele só ia estrear no Circo Voador. Só ia estrear no Circo Voador. E a gente se encontrou lá, porque eu vim de Manaus, que eu trabalhava na Petrobras na época, né? Eu saí de Manaus para o Rio de Janeiro, o Paulinho saiu de Belém para lá, o André já estava lá com o Leonardo no Rio, né? Que o André sempre passava as férias lá. O André tinha uma grana, a família dele tinha grana, então ele algumas posses, a gente passava férias lá no Rio, a gente inclusive ficou num apartamento dele lá, essa oportunidade. Então a gente se reuniu nesse dia para tocar pela primeira vez, cara. Então não teve nenhum ensaio. O que a gente combinou? Olha, vamos tocar as músicas igual como está no disco. Então sem improviso, sem nada de extra. Não né? inventa. E só essas que estão no disco. Só essas aí. Só que a gente, começou o disco lá e a gente começou o show e a gente entrou com a música Mate o Réu, que é um clássico nosso, né? Lógico. Então ela já entra com uma pressão extra, né? E aí detalhe, a gente tem um amigo lá que mora no Rio, que na época era fuzileiro naval, é um paraense roqueiro, o César Barbosa, que a partir daí ele começou a fazer as aberturas do nosso show. Ele entrou vestido lá, tipo assim, de uma espécie assim de um terrorista, né? Ele entrou com aquele capuz de terrorista, né? Ele entrou só de sunga, assim, com uns braceletes de metal, ele tinha um corpo sarado, ele entrou lá e tal, aí começou a fazer caras e bocas pra galera, assim como se fosse jogar uma bomba, aquela coisa toda. E ele jogava também umas bombas desses sinalizadores de exército, ele também usava essas porra e ficava aquele clima, né? Aí o pessoal dava aquele, pô, que onda é essa? Porque os caras não faziam isso lá, ele já entrou fazendo onda, né? E aí ele entrou lá e tal, ele tinha uma frase que se perpetuou, que ele chegava e dizia assim, Heavy Metal! Na época não era Heavy Metal, era Rock Pauleiro, mas depois que ele aperfeiçoou para Heavy Metal, que todo o peso da face da terra caia sobre vós, e que o som de nossas guitarras entrando em suas mentes. Aí ele apresentava, com vocês, a banda mais pauleira do Brasil. Era pauleira, né? Estresse! Aí a gente entrava lá, a gente entrou com o Mate o Réu. Porrada no cara, e a galera veio abaixo o Circo Voador, né? Porque era aquilo que eles estavam esperando. Eu senti, caramba, olha a redação da galera aí, os caras, era isso que eles estavam querendo, e não tinham lá, né? Até então, né? E a gente vê que as músicas do primeiro disco do Stress, elas são todas na linha da veloz, né? Músicas velozes, pesadas, né? Na linha da New Wave of British Heavy Metal, a nova onda do Heavy Metal britânico, estava estourando nos anos 80, né? Encabeçada pelo Judas Priest, Saxon, Iron Maiden e Motorhead, eram as quatro principais, né? E a gente já estava pau a pau com o som deles. E a gente tinha essa sintonia, porque o Leonardo, o tecladista, ele fazia intercâmbio cultural quase todo ano, ele ia para algum país da Europa, né, dos Estados Unidos e tal, e ele sempre trazia os LPs de lá, né, as novidades. Então era ele que ele alimentava vocês. Exatamente. Tudo que ele trazia, a gente, porra, cara, que isso? Iron Maiden, o cara, não, que isso, bora ouvir e tal. Aí a gente ouvia aquilo, porra. Ou seja, a gente estava atualizado com a sonoridade que estava rolando na Inglaterra. E o que a gente pensou na época? A gente pensou assim, porra, cara, esses caras são pesados, é isso que a gente quer fazer uma coisa nessa linha. Só que a gente tem de ser mais rápido e mais pesado do que todos eles juntos. Por isso que veio também a discussão se vocês foram a primeira banda de thrash. Exatamente. Eu atribuo muito a isso. Porque a gente queria ser mais
mais foda do que todo mundo. Mais hard. Muito mais do que todo mundo. Quem é o mais foda aí, o mais pesado? Ah, é o Iron Maiden? Não. Olha, o Motorhead é rápido, pesado. Judas Priest, tal. Saxon, tal. Mas a gente tem. Vamos pegar um pouquinho dessa referência aqui. Né? Uma referência que a nossa referência é essa. Mas só que a gente tem que ser mais rápido e mais pesado que eles. E foi daí que a gente construiu, né, o nosso primeiro disco. E que abriu essa especulação aí para ver se era de thrash metal. Talvez porque, não talvez pela a estrutura da música, mas pela sujeira da gravação. Isso. Porque aquela gravação daquele disco era né, muito ruim. Deixa eu te mandar do thrash. vai vir daqui a pouco o nosso repórter fantástico, vai mandar ver uma galera que fez pergunta para ti, vocês gravaram em 16 horas ou isso é uma lenda urbana? Nós gravamos em 16 horas. Nunca vi uma mesa com 8 canais, eu vi tudo isso. Foi verdade. Era muito caro gravar naquela época. Vou chegar nessa parte desse disco, que é outra novela também para contar a gravação desse disco. Eu acho que a nossa vida que é cheia de... Dá para escrever 10 livros, um de cada capítulo. Porra, pelo que eu li. Finalizando a história lá do Circo Voador, começamos a tocar as pauleiras e quando a gente entrou tocando a música O Oráculo de Judas, aquilo aí parece que acabou de estourar. A gente não entendia porquê, mas depois a gente ficou sabendo que aquela música era que tocava direto na programação da Fluminense. Como tocava as outras bandas nacionais, a nossa tocava direto e a gente não sabia disso, né? Então, aí a gente fez um show maravilhoso e tal. No final do show, foi importante também, né? Porque no final da música, a música era Sodoma e Gomorra, né? Bem pesadona, e o André fazendo aquele espalha merda no final. Espalha merda, aquele barulho que a gente faz no final de música. Aí quando eu olhei pro André assim, o André abriu os olhos meio esbugalhado assim, eu senti que bateu a pressão nele, né? Aí, isso só olhando um pro outro, né? Aí eu digo, caralho, o André tá na pressão, e eu também tô aqui, velho. Vai acontecer alguma coisa aqui agora. Aí quando eu vi, porra, o André começou a empurrar a bateria. Empurrou os tontões da bateria e o microfone começaram a voar. Aí eu peguei o baixo, entrei no meio da bateria, assim, começamos a derrubar tudo, cai tudo, escangalha tudo. Aí quando terminou, eu peguei o baixo, dei uma pedrada com ele no chão. Que barulheira e tal. Aí, silêncio assim de cemitério, velho. Eu digo, caralho, agora fudeu, o que a gente fez aqui? A gente estragou tudo. Cara, Nossa, legal, né? Tava tudo bem, velho, a gente estragou tudo. Aí o que aconteceu? Começou aquele barulho assim de, né, uma tremedeira, barulho de estádio de futebol. O que está acontecendo? As pessoas começaram a invadir o palco, velho. Começaram a invadir o palco. Eu digo, cara, agora a gente vai apanhar agora. Né? Aí eu tentei me proteger assim, digo, vou apanhar agora. Aí quando eu vi o cara meteu a cabeça debaixo das pernas e me levantou como se fosse uma final de campeonato. Sabe? Levantou, porra, aí começaram a andar para um lado e para o outro como se fosse um campeão, sabe? Pô, aí foi aí que eu vi a primeira frase, né? O cara dizia assim, é a primeira banda de heavy metal do Brasil. Eu digo, pô, eu ouvi isso. Aí eu digo, pô, que isso? Não sei o que é, mas tá bacana. Deve ser legal. Alguma coisa. Deve ser legal, né? Aí, pô, aquela comemoração toda, né? Porra, legal e tal. Só que a gente estragou o resto da noitada. Estragou no bom sentido, né? Porque foi um final apoteótico ali, que ninguém se esquece daquilo, né? Só que as bandas que vieram depois, que viriam depois, o tal de Tony Roqueiro estava todo enfeitado lá no camarim, sabe? Todo bonitão lá, não tocou mais. Acabaram com a vida do Tony Roqueiro. E tem um detalhe importante, a bateria era alugada, né? E o contrabaixo também que eu quebrei era alugado. O cachê foi todo embora. Não, para piorar, não, para melhorar, para ficar mais ainda, né, esquisito ainda, a produtora chegou pra gente, a Maria Jussá, uma produtora conhecidíssima no Brasil todo, que ela produz até hoje o Circo Voador, né? Ela chegou, pô, cara, maravilhoso, foi demais, nunca aconteceu isso aqui, nunca na história do Circo Voador o público invadiu o palco. Nunca antes da gente, nunca depois da gente. Nunca mais aconteceu isso. Só nesse dia. Ela ficou tão empolgada que ela disse, olha, não se preocupe que a produção vai pagar todos os prejuízos. Glória! Se eu soubesse, eu tinha quebrado duas coisas. E o legal disso daí é que a gente nunca tinha visto um cachê na vida. E ela chegou com 40% da bilheteria nesse dia.
Que foi boa. Que foi ótima essa bilheteria, né? E disse para ela, olha, vocês vão levar 40% do cachê que vocês eram a banda principal de hoje. Aí que a gente ficou sabendo que a gente era a banda principal. E 40% do cachê naquela época era algo assim, em torno assim, de uns 40 mil reais. O que deu lá, entendeu? Era dinheiro. Um caso de moleque era dinheiro. Era grana, né? Pô, então, quer dizer, a gente saiu daqui, né, com aquela expectativa de realizar um sonho, só de pisar no Rio de Janeiro, né, de sentir. Aquilo era sonho de moleque mesmo. Moleque que imaginava que talvez nunca tivesse condições de estar lá. Né? Porque lá, na época era tudo caro, passagem de avião, né, não era para tudo diferente, né? Tudo diferente, né? Então, e a gente já chegar lá com esse, né? Com esse sem conhecimento, você não sabia, a gente não sabia de nada que ia acontecer. Né? Não sabia de nada. Para a gente conseguir esse show, tem uma história interessante, foi que o André, nessas férias dele, que ele estava lá, ele foi para o Circo Voador assistir o show de alguma banda lá e levou os LPs e entregou na mão da Maria Jussá, a produtora. E até ela pegou uns, jogou no pisão lá e tal, né? Um negócio assim. Tá bom, pega aí. Só que quando ela levou e ela disse, ela conta pra gente, né, contou pra gente, que quando ela colocou o disco para ouvir na casa dela, ela ficou espantada. Então ela cortou algumas bandas da agenda, inclusive ela, na época tinha uma agenda para o Barão Vermelho, que ela limou o Barão Vermelho para colocar essa noite com estresse, né, de rock lá. Então chupa, Cazuza. Né? Então tem umas coisas assim que aconteceram assim, que às vezes o pessoal diz, isso é sacanagem, né? Mas aconteceram algumas coisas assim. Então a gente passou de desconhecido, né, praticamente, e tocamos logo de primeira no maior templo do rock do Brasil, praticamente em todos os tempos. Eu acho que talvez em São Paulo tem algumas casas assim que se equivalem ao Rio de Janeiro, né? Mas o circo teve todo um glamour. O Circo Voador é um ícone, né? O ícone era o ponte em todas as bandas quando se fala em rock. E hoje voltou, nos anos 80, hoje na Lapa novamente. Então, aproveita aí a primeira pergunta aí dos nossos milhões. É até interessante falar, porque tu acabaste respondendo um pouco aquilo que nesse que tu estava falando. Eu falei um bocado. Mas a gente bora aprofundar mais no assunto, né? Vocês foram a primeira banda que lançou um disco de heavy metal no Brasil. Sim, a primeira banda que lançou no Brasil e na América Latina. Qual era o referencial de vocês na época de tua banda? Qual era a tua banda, a inspiração de vocês? Bom, no Brasil a gente não tinha muita referência, porque na verdade não existia outra banda, né, do nosso estilo. O que a gente tinha de referência no Brasil eram as bandas setentistas, que eram aquelas que eu mencionei, que era o Casa das Máquinas, o Peso, o Terço, Mutantes, né, Joelho de Porco. Então eram as bandas que já faziam um hard rock, beirando um hard rock, era um rock and roll meio hard rock. Então essas eram nossas referências nacionais, mas a gente não queria fazer aquele tipo de som, a gente queria fazer algo a mais do que eles. Foi quando a gente conheceu as bandas inglesas, principalmente as inglesas, né? Mais até do que as americanas. As americanas eram um pouco mais light, era um pouco mais. Não digo que não chegava a ser pop, mas elas tinham um hard rock assim, um pouco mais alegre, com notas maiores. Mais limpo, né? Com mais alegria. Um metal com mais alegria. Então, as inglesas não, já vinham com um negócio um pouco mais sinistro. Que foram né? o Iron, que foi o que você falou ainda. Iron, Judas, Saxon, Motorhead. E principalmente o Black Sabbath, que é considerado, né, o pai do heavy metal e tal, que era um heavy metal sinistro, que vinha com um pouco, né, daquela temática meio, né, satânica, aquela coisa da morte, aquela, né, umas combinações de notas meio, né, sinistras, aquela coisa lá. Então, mas eles te serviram como, tipo assim, inspiração, mas o som de vocês era muito específico na época. Isso é que eu costumo dizer. Eu acho que influências a gente teve muitas. Eu tive influências, inclusive, até da Jovem Guarda. Né? Para quem não sabe, aí, eu nasci ali no meio do sucesso da Jovem Guarda. Então, aquilo para nós aqui, que a gente não tinha acesso a mais nada, a não ser aquelas coisas que a gente via na televisão, né? Então, a gente via lá o Roberto Carlos com a sua calça calhambeque, né? Era aquele jeans, esses bolsa de cima, aí tinha a fivela e tal, aí tinha os
cinto caveira, tinha o anel brucutu, que tu roubava da antena do Fusca, né? Tu chegava lá e pá, quebrava a antena e vinha aquela base da antena que botava aqui, olha o anel, né? Então tinha umas coisas assim que era medalhão, né? Que ele usava e tal. Então, Ele era rock and roll, né? Aquilo já era uma cena rock and roll, né? Apesar do pessoal dizer que era iê, mas para mim aquele iê já tinha uma raiz, né? Do rock and roll. Então as influências da Jovem Guarda ali, para quem era garoto, que eu tinha lá 3, 4 anos de idade, aquilo me influenciou muito, porque eu via as músicas na rádio, e aí eu pegava a vassoura, né? Eu pegava a vassoura como se fosse um violão, uma guitarra, né? E eu batia a cabeça mesmo, como um headbanger, né? Era um headbanger mirim, né? Batia a cabeça lá e tal, com aquele som da Jovem Guarda. E detalhe, eu já tinha cabelo comprido. Eu gostava de usar cabelo comprido. Meu cabelo era bem liso, né? E era comprido mesmo. Era uma criança de cabelo comprido. Eu gostava de cabelo comprido. Então já tinha. Naquela década a galera não era, né? Assustador ter um moleque de cabelo comprido, ou era? Aqui era porque o resto, toda a molecada da minha rua, ele tinha aquele corte cuia, né? Que colocava a cuia aqui e raspava o resto. Né? Que veio até hoje, né? Então, eu era um moleque estranho ali, né? Que era diferentaço. Então, a minha influência de Jovem Guarda, né? E depois dali a fase do hip, né? A fase da galera riporonga, que teve aqui em Belém muitas colônias hippies, né? Sim. Naquela época teve, e eu tive contato, porque eu tinha um primo que era hippie. Então, ele me levava algumas vezes para lá, para os pontos de encontro dele, e lá tinha alguns discos do Jimi Hendrix, Janis Joplin, principalmente aquela galera, né, da época do Woodstock, isso, aquele pessoal precursor ali, final de 60, início de 70, entendeu? Então esse foi um dos primeiros contatos que eu tive já com o rock estrangeiro, alternativo, né, foi com essa turma aí. E depois, é claro que esse rock foi evoluindo, foi quando eu conheci já o Led Zeppelin, que já era um hard rock de verdade, já com um pezinho no heavy metal, né? Com um pezinho, né? Então ali eu acho que foi a grande transição. E junto com o Led Zeppelin tinha o Black Sabbath e o The Purple. Era a trilogia, digamos assim, da raiz, era o tripé do heavy metal, eram esses três ali, né? Que começaram ali a transição do rock and roll para o heavy metal. Então ali foi a grande influência que eu tive, realmente foi mais dessas bandas gringas do que dos próprios brasileiros, né? Na verdade, já que todo mundo diz que vocês foram os precursores, na verdade tu foste referência de todas as outras que vieram depois, né? Deixa eu fazer uma pergunta, Bala, é o seguinte, Belém, eu queria fazer isso, Belém ainda é uma cidade roqueira, cara? Cara, eu acho que Belém já foi uma cidade bem mais rock and roll do que é agora. E eu vou te explicar por quê. Porque no início dos anos 70, ali, era interessante porque você era um roqueiro, o nome era esse, roqueiro. Você dava roqueiro. Você é roqueiro, então você tinha necessidade ou muita vontade de conhecer um ser da sua espécie, que era outro roqueiro. Então, nós éramos uma raça, assim, extremamente difícil de se achar. Éramos raridade. Então, se você ouvia falar que tinha um roqueiro lá na Marambaia, o que você fazia? Você pegava os seus 10 melhores LPs, colocava debaixo do braço e ia à caça daquele cara sem saber quem ele era. Simplesmente para conhecer alguém que curtisse o mesmo som que você. Que fosse da mesma tribo, né? Isso, exatamente. Então você chegava lá e descobria, onde é que tem um roqueiro aqui nessa sala? Roqueiro tem um cara bem ali que faz barulho lá, aquele cara lá. É o cara que faz barulho. Era esse também. Aí você chegava lá e papai, e aí? Tu é roqueiro? Eu sou roqueiro, eu também sou roqueiro. É assim, cara, tu é roqueiro, tu é roqueiro. Então, olha, eu trouxe uns discos aqui pra gente ouvir. É bom, entra aí. Aí você passava ali um sábado inteiro ouvindo aqueles discos, junto com o cara, já começava uma amizade. Aí você deixava os discos lá e levava o disco do cara emprestado. Ele ficava lá, gravava a sua fita cassete com os discos, e você gravava o cassete para cá. Olha, vocês que não sabem o que é isso, existia isso, você gravava a fita cassete, isso existia, galera. Mostra a fita cassete para ele. O Ed vai botar, fita cromo, né? Isso aqui é uma fita cassete, ó. E